Bom dia, meninas e meninos. Então, meninos, estão todos bem? Acredito que sim. Espero que os meninos também ficaram com aquela saudade. Então, meninos, antes de nós começarmos, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos agradecer a Deus, certo? Certo. Querido Deus Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor estar nesta caminhada, estar a proteger estas crianças da igreja da cidade e de outras igrejas. Pai, abençoa, põe a água de cada criança cá presente do nosso ministério e dos outros ministérios. Pai, abençoa todas as crianças que têm estado ou retomaram o início das aulas, Pai. Que o Senhor possa acompanhar essas crianças bem, sem salva, Pai. Pai, toma o poder de poder curar todas essas crianças acamadas que estão doentes, Pai. Só o Senhor tem o poder e a ousadia de poder fazer isso, Pai. Dê-nos a tua proteção, Senhor. Cura-nos, Senhor. Proteja-nos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meninos, terminamos agora a nossa oração e agora vamos passar para os nossos conselhos habituais. Acredito que os meninos já conhecem. Sim, senhora. Então, meninos, antes de nós acordarmos ou tocarmos alguma coisa que tivemos em casa, um objeto, ou sair com a mamãe, o que é que nós devemos fazer, o nosso habitual? Lavamos as nossas mãozinhas com água e sabão e depois colocamos o álcool em gel para a desinfetação das nossas mãozinhas. Caso tivemos que nos ausentar ou sair para casa ou ir para o colégio, acredito que muitos meninos retomaram as aulas e têm estado com alguns amigos. A tia tem um conselho e tem algo para dizer aos meninos. Acredito que muitos meninos, mesmo a retomarem as aulas, ainda não deixaram aquele hábito. Deu uma trincada no pãozinho, partilhar os lanches. Tudo bem, se nós levamos duas coisas, ou temos mais de duas coisas a mais, duas frutas, sim, podemos dar ao colega ou ao amigo que estiver ali próximo. Mas se for uma única coisa, vamos evitar essa partilha, porque muitas das vezes o contacto de nós, muitas das vezes dá uma trincada no pão ou na sandes que nós levamos, o outro colega está, muitas das vezes não sabemos quando é que essa pessoa está assintomática. Então vamos evitar aquele abraço, ainda vejo alguns meninos em alguns colégios querem dar abraço, vamos parar com esses abraços. Não é desprezo, é uma forma de nós estarmos a nos proteger. Tanto faz, nós os adultos, como vocês os pequeninos. Então vamos nos proteger, vamos mesmo nos proteger. Então, menino, espero que os meninos tenham cumprido sempre com estas nossas recomendações e também o uso da máscara. Quando tiverem fazer a visita à vovó, ou algum tio, ou alguém estranho vier à nossa casa, vamos fazer o uso da máscara, vamos mesmo. Vamos deixar daquela preguiça. Não, mas eu estou cá dentro de casa, o senhor jardineiro só pegou cumprimento. Vamos mesmo fazer o uso, ou tiver contato com essa pessoa. Vamos usar a máscara. Certo, meninos? Certo, menino. Espero que os meninos estejam a cumprir essas recomendações. Então, meninos, vamos entrar agora para uma fase importante e acredito que alguns meninos já sabem muito bem de que se trata dessa outra nossa fase importante. Os meninos sabem? Aquele palpite muitas das vezes no coração. Ficamos a saber, mas o que é que a Titi tem para dizer para nós? Sim, nós temos uma história, é uma história que nos alegra, além de nos alegrar, acredito que essa história fez com que muita gente nos anos passados festejaram, alegraram-se, tocaram tambores e fez muita gente mesmo estar alegre. Vocês sabem qual é essa história? Acredito que muitos meninos não sabem, mas a Titi vai explicar aos meninos de quem se trata essa história. E essa história retrata de alguém, de uma fase em que há as pessoas festejam muito, estão sempre a festejar, muita coisa. Vocês sabem de quem?
Eu vou dar mais ou menos uma pista. Havia uma estrela quando esta pessoa esteve na fase que ele nasceu, a estrela foi piscando, foi dando sinal a alguns homens que foram visitar. Vocês sabem de quem? É a história de Jesus, o nascimento de Jesus, meninos. Nós vamos falar do nascimento de Jesus. Eu espero que os meninos estejam atentos, porque a Titi vai pegar, vai explicar aos meninos a história do nascimento de Jesus. Então, meninos, estamos novamente e agora a tia tem para dizer aos meninos que chegou o momento da nossa história. Acredito que muitos meninos... A tia vai dar uma pista antes de começarmos. Vamos falar de alguém muito importante nas nossas vidas. Vocês sabem de quem é? Não. Vamos falar do nascimento de Jesus. Acredito que muitos meninos sabem porque é que muitas das vezes na quadra festiva nós festejamos. Por que é que nós festejamos? Porque é o dia em que Jesus nasceu, certo? Certo. Então, para os meninos poderem compreender melhor, a tia vai contar a história e vai fazer um resumo para os meninos poderem entender por que é que as pessoas se alegram neste dia do nascimento de Jesus, certo? Certo. Então, vamos prestar atenção na história que a tia vai contar. Havia uma senhora, apesar que na altura era jovem, ela chamava-se Maria. E havia um senhor que nos anos passados também não era tão velho, mas era jovem, chamava-se José. Quem eram esses senhores? Maria tornou-se esposa do senhor José. Por que é que se tornou esposa? Quando um casal junta-se alguém, antes de juntar-se tem que casar. Maria casou-se com José e Maria esperava um bebê. Vocês sabem de quem se tratava este bebê? A tia não vai dizer agora. Vai tentar contando mais para os meninos poderem entender mais um bocadinho. Maria ficou na fase de gestação, as mamães quando têm aquele barrigão grande, muitas vezes os meninos perguntam, foi esta fase? Maria ficou grávida e tinha um bebê dentro da sua barriga e ela estava viajando para a cidade de Belém. E quando chegaram à cidade de Belém, Maria estava com algumas dores. E o que é que aconteceu com a Maria? Maria precisava de um sítio para ela se instalar ou para ela dar à luz ao bebê. O que é que aconteceu? Ficaram à procura de um sítio na altura onde ela poderia dar à luz, então não havia um lugar certo na altura para Maria dar à luz ao seu bebê. Mas foram, mesmo com as dores que ela tinha, foram procurando alguns sítios na cidade de Belém e acabaram por encontrar um estábulo. Vocês sabem o que é um estábulo? Um estábulo é um recinto ou um lugar onde os cavalos, alguns burrinhos ficam, onde se alimentam e também dormem ao mesmo tempo. E tem muitos capins, muitas relvas assim seca, macia. Então foi este lugar preparado, onde o menino Jesus foi nascido. Maria deu à luz naquele estábulo. E assim ficaram neste estábulo e Maria envolveu um filho onde, num pano. Quando os bebês nascem, têm que amarrar num paninho. Foi assim que Maria amarrou o seu bebê num paninho bem forradinho para não apanhar o vento, porque ele ainda era pequenino e não tinha dias ainda, tinha nascido naquele momento para estar bem protegido. E o que é que aconteceu? Maria depois deitou o seu bebê numa manjedoura. Era espécie de uma cesta, tinha um monte de capins onde ela deitou o bebê e de repente as pessoas assustaram, veio uma luz assim brilhante. E vocês tratam de que essa luz? Era um anjo. Foi um encontro de alguns pastores que havia uma luz que dava um sinal e uma estrela na altura a mostrar o caminho que dava acesso até o estábulo onde
Jesus estava. Então havia uma estrela que ia pescando e ia caminhando na altura, esses pastores, para chegarem até o sítio onde ele estava. Os pastores foram caminhando até que chegaram até o recinto. E o que é que aconteceu? Os pastores que trabalhavam no campo e perto do mesmo estábulo, o estábulo dali onde na altura Maria estava, algum deles disse: nasceu! E alguns perguntaram: quem nasceu? E alguns respondiam: nasceu o nosso Salvador. E os pastores disseram: então vamos para lá. Então alguns meteram o seu caminho, foram andando, e quando chegaram, alguns estavam todos meio apressados para chegar até o estábulo, e até lá, foram para lá, cumprimentaram e saudaram Maria, que deu à luz a Jesus. E o que é que aconteceu depois? Além das saudações, as pessoas iam cumprimentando, iam dando boas-vindas ao menino Jesus. As pessoas também foram se alegrando, foram festejando, as pessoas estavam todas felizes porque era alguém importante que veio ao mundo com muitos objetivos. O que aconteceu? Jesus nasceu com certos objetivos na nossa vida. Veio com o objetivo de fazer o quê? Nos curar, nos proteger, nos mostrar que além de nós sermos curados, podemos ser pessoas bondosas, ter bom coração. Então, é mais ou menos isso que a tia vai tentar explicar com relação à nossa história. Jesus, conforme a tia já explicou, Jesus nasceu em Belém e foi um motivo de alegria para muitos e para todos. Ele era uma pessoa que foi boa diante dos olhos do Senhor. Ele é o nosso Salvador, foi a pessoa que tem nos salvado, e Jesus foi uma das pessoas que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Jesus é o nosso único e Salvador. E também a tia tem mais um acréscimo a fazer no nosso resumo. O nascimento de Jesus mostra não apenas a grandeza e o poder de Deus, mas também nos mostra o seu grande amor que Jesus tinha pelas pessoas, o amor que ele tinha, que mostrava sempre, tinha esta particularidade pelas pessoas depois do seu nascimento. E também tem um pormenor. Jesus, quando nasceu, ele depois foi desenvolvendo, foi crescendo, certo? Então, foi esta fase. Então, a tia ainda está a explicar a fase só do seu nascimento. Todo mundo já sabe que Jesus nasceu, a tia já explicou que ele nasceu em Belém, que ele depois cresceu e depois começou a caminhar, ensinou os seus caminhos de Deus às pessoas do bem, que queriam sempre ouvir as coisas boas que vinham da sua boca. E também a história de Jesus ensina-se que se nós nos entregamos o nosso coração e crer nele como seu único e Salvador, o que acontece? Recebemos muitos resultados bons positivos na nossa vida. Muitos. Passaremos a colher coisas muito boas, produtivas na nossa vida estudantil, nos nossos trabalhos, em outras coisas que nós fizemos. E o que mais nos ensina a nossa história? A nossa história também nos ensina que Jesus era uma pessoa muito maravilhosa, estava sempre alegre com as pessoas, brincava, e era uma pessoa muito conselheira, dava sempre conselho às pessoas quando precisavam dos seus conselhos, aconselhava as coisas boas, práticas boas a se fazer. E Jesus nos trouxe algo muito importante. Jesus nos trouxe o quê? A restauração para a vida de quem o segue. Então, menino, a nossa história ficou por aqui. A tia resumiu um bocadinho mais sobre a história de Jesus. Então, quando nós nascemos também, devemos sempre nos alegrar. Não podemos ficar tristes.
mostrar aquela nossa alegria, mostramos que existe alguém que está ali, que podemos crer, está sempre, vai nos dar sempre saúde e passar sempre conselhos bons às pessoas e não maus. É mais ou menos isso que a tia tentou especificar aos meninos. Espero que os meninos compreenderam a nossa história e ficamos por aqui. Então, meninos, chegou o momento de nós partilharmos a nossa graça. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos partilhar a graça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, meninos! Então, meninos, ficamos por aqui e esperamos por si no próximo programa da Igreja da Cidade. Então, meninos, tchau, tchau!